Olá, pessoal! Eu sou a Bianca, do grupo GT3, que é composto por mim, pela Bianca, pela Daniele e pelo Gustavo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco da equação de estado de Redlich-Kwong. Os tópicos que nós abordaremos nesse vídeo são uma contextualização histórica do desenvolvimento da equação de Redlich-Kwong, os critérios que devemos considerar para desenvolver uma equação de estado para os gases reais. Falaremos brevemente das considerações feitas para a equação de Van der Waals. Falaremos do desenvolvimento da equação de Redlich-Kwong, dos seus parâmetros, das suas funções auxiliares e das regras de mistura. Faremos algumas considerações finais e uma aplicação em um exercício de engenharia. A equação de estado de Redlich-Kwong foi desenvolvida em 1948 e foi a primeira equação de uma nova família de modelos que são simples e precisos para o cálculo dos dados PVT. Antes do seu desenvolvimento, somente as equações de Van der Waals e de Virial atendiam às necessidades de um modelo simples, mas elas não são tão precisas e não são capazes de representar a fase líquida. A equação de Redlich-Kwong não foi desenvolvida para representar a fase líquida, mas ela apresentou uma grande melhora em relação às equações existentes, além de descrever precisamente o estado gasoso até altas pressões. Por isso, muitos autores da época utilizavam a equação de Redlich-Kwong para prever o equilíbrio líquido-vapor. Na verdade, a equação foi desenvolvida para suprir a necessidade de uma representação algébrica dos dados PVT, pois é muito difícil fazer uma integração numérica ou gráfica para o cálculo da fugacidade. O método algébrico é mais conveniente e não está sujeito à subjetividade envolvida no desenho de gráficos e diagramas. Falando um pouquinho sobre a fugacidade, ela é um conceito abstrato criado para evitar as anomalias matemáticas relacionadas ao potencial químico, e ela funciona. Ela também pode ser entendida como uma correção da pressão e é traduzida do latim como a tendência de escapar. A fugacidade tem para os gases reais o mesmo papel que a pressão parcial tem para os gases ideais. E para obter a fugacidade de um gás real, nós temos que ter dados disponíveis das propriedades termodinâmicas para resolver essa equação aqui. E é bem aqui que a equação de Redlich-Kwong entra. Para desenvolver uma equação de estado para os gases reais, nós precisamos fazer algumas considerações. A energia interna pode ser dividida em energia cinética molecular e energia potencial molecular. A energia cinética resulta do movimento translacional, rotacional e vibracional das moléculas e está relacionada diretamente com a temperatura. Já a energia potencial resulta da interação e posição de um átomo ou molécula em relação aos outros átomos ou moléculas do sistema e está relacionada com a pressão. Em um gás ideal, nós consideramos que não há nenhuma força intermolecular e não há interação entre as espécies. Assim, a energia interna de um gás ideal é independente da pressão, sendo uma função somente da temperatura. Já para os gases reais, é preciso considerar a energia potencial intermolecular, que depende da distância entre as moléculas. Além disso, as interações atrativas e repulsivas são aproximadamente proporcionais ao tamanho da espécie. Assim, ao considerar o comportamento real dos gases, deve-se levar em conta o volume ocupado pelas moléculas e a atração intermolecular. Na equação de Van der Waals, o termo de volume do modelo de gás ideal foi substituído por um termo de volume não ocupado, porque uma molécula não pode ocupar o lugar de outra. Então, B, que é o volume ocupado por um mol de moléculas, é subtraído do volume V, que é o volume total que elas ocupam. A pressão, por sua vez, foi corrigida pela subtração de um termo atrativo. É uma subtração porque a atração entre as moléculas faz com que elas fiquem mais próximas e, estando mais próximas, o choque com as paredes diminui. Todas as forças intermoleculares têm a dependência com a distância elevada a menos 6, de acordo com as funções potenciais. Como o volume é proporcional ao cubo da distância, podemos dizer que as forças atrativas
são proporcionais ao volume elevado a menos 2. Então, a equação de Van der Waals é dada por esta equação aqui. Todas as equações de estado cúbicas que foram desenvolvidas posteriormente partem do mesmo princípio e têm a mesma forma básica da equação de Van der Waals. Todas essas equações usam o mesmo termo repulsivo, que é RT sobre V menos B, e o termo atrativo é ajustado empiricamente. Para o desenvolvimento da equação de estado de Redlich-Koch, foi considerado que em altas pressões, o volume de todos os gases se aproxima de um valor limite, que é praticamente independente da temperatura. Esse volume é aproximadamente 0,26 Vc, em que Vc é o volume crítico. Esse volume limite foi considerado como coeficiente B, e a equação foi construída para satisfazer essa condição e forneceu uma boa aproximação a altas pressões. Durante o desenvolvimento da equação, várias considerações teóricas e práticas levaram a equação ao formato que nós conhecemos hoje, mas infelizmente todas essas considerações foram omitidas pelos seus criadores, o Redlich e o Koch, e eles afirmaram que essas considerações foram tomadas apenas para atender às circunstâncias, e o seu desenvolvimento não foi nem um pouco rigoroso quanto à termodinâmica. Então, a equação é essencialmente empírica. Além disso, a equação foi derivada de fluidos e misturas apolares e ligeiramente polares. Então, nós não recomendamos a sua aplicação para substâncias polares. A equação obtida por Redlich-Koch foi essa daqui, e ela é uma equação cúbica em volume que tem 3 raízes. Mas essas raízes têm características diferentes, acima e abaixo do ponto crítico. Acima do ponto crítico, nós temos uma raiz real e positiva e 2 raízes negativas ou imaginárias. Somente a raiz real e positiva apresenta um significado físico, que é o volume do fluido supercrítico, que é igual para o vapor e para o líquido. Abaixo do ponto crítico, nós podemos ter 3 raízes reais e positivas. A menor raiz pode ser considerada o volume molar da fase líquida e a maior raiz o volume molar da fase vapor, enquanto a raiz intermediária não tem valor físico. A equação de Redlich-Koch apresenta os parâmetros A e B que dependem do gás com que estamos trabalhando. Esses parâmetros devem ser determinados para que a gente possa usar a equação. A melhor maneira é ajustar os parâmetros aos dados experimentais, mas nem sempre nós temos acesso a esses dados. Então, podemos usar o princípio dos estados correspondentes para relacionar proporcionalmente as propriedades com as propriedades no ponto crítico. Quando observamos o diagrama PV, podemos perceber que a isoterma que passa pelo ponto crítico tem uma inflexão justamente nesse ponto. Assim, os parâmetros da equação podem ser relacionados com a temperatura e a pressão no ponto crítico, de modo que a primeira derivada e a segunda derivada são iguais a zero. A partir dessa relação, nós podemos calcular os parâmetros A e B do mesmo modo que nós fizemos para determinar os parâmetros da equação de Van der Waals. Mas esse método é muito complexo quando aplicado à equação de Redlich-Koch. Então, nós vamos utilizar um método alternativo apresentado no exemplo 4.7 do livro do Koretsky. Essa é a equação de estado de Redlich-Koch. Aqui eu multipliquei os dois denominadores para poder juntar os dois termos. Depois eu fiz a distributiva desses dois termos e passei o denominador multiplicando para o lado de cá. Aí eu de novo fiz a distributiva e passei todos esses termos para o lado esquerdo da equação, igualando a zero. Aqui eu só reorganizei a equação para ela ficar v ao cubo, v ao quadrado, aí que todos esses termos que multiplicam o v e o termo que está sozinho. Dividindo toda essa equação por pt elevado a meio, nós chegamos nessa relação aqui. A relação anterior também pode ser aplicada no ponto crítico. Então, eu substituí a pressão, o volume e a temperatura
pela pressão crítica, pelo volume crítico e a temperatura crítica. As duas equações, essa e a equação anterior, elas são cúbicas em volume e nós sabemos que no ponto crítico as raízes convergem, ou seja, elas são iguais. Então, nós podemos escrever que V menos VC ao cubo é igual a zero. Abrindo essa equação, nós vamos chegar nessa relação aqui. Aqui que eu vou fazer agora? Eu vou comparar essa equação aqui com essa equação. Nós sabemos que V menos VC é igual a zero somente quando esses dois são iguais. Então, V ao cubo tem que ser igual a VC ao cubo. V ao quadrado tem que ser igual a VC ao quadrado. Então, menos 3VC só pode ser igual a menos RTC sobre PC, que é essa relação aqui. V tem que ser igual a VC. Então, 3VC ao quadrado tem que ser igual a todos esses termos, que é essa relação. E menos VC ao cubo tem que ser igual a menos AB sobre PCTC elevado a meio. Agora, eu vou isolar VC nessa equação, aí vai ficar RTC sobre 3PC, e esse VC eu vou substituir nessa equação e nessa equação. Então, substituindo o VC naquela primeira equação, nós vamos ter isso daqui. Aí, só reorganizando a equação, eu manipulei para deixar o termo que tem A sozinho e os demais termos do outro lado da equação. Aí, passando PCTC elevado a meio e multiplicando para o outro lado, nós vamos ter essa relação aqui para A. Aí, de novo, isolando VC nessa equação e substituindo nessa equação aqui, nós vamos ter essa relação. Aí, manipulando para isolar A, nós vamos chegar nessa relação. Como A é igual a A, nós podemos isolar as duas equações, essa e essa, que foi a que a gente obteve no slide anterior. Então, cortando, né, o PCTC elevado a meio dos dois lados e passando o B multiplicando para cá, nós vamos ter essa relação aqui. Então, esse B ao cubo é de B vezes B ao quadrado. Esse termo aqui é de B vezes, aqui é RTC vezes B. Esse termo é do B que multiplicou este termo aqui. E esse é o termo que estava sozinho do lado de cá. E passei para o lado de lá também para igualar a equação a zero. Nós sabemos que para uma equação de estado cúbica, o termo B é dado por uma constante vezes R vezes TC dividido por PC. Então, substituindo B na equação que a gente obteve, a gente tem que para B ao cubo nós temos x ao cubo RTC ao cubo. Para B ao quadrado a gente tem x ao quadrado de R vezes TC dividido por PC ao quadrado vezes RTC sobre PC, vai dar elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Como nós temos o termo elevado ao cubo em todos os termos da equação, eu coloquei esse termo em evidência e passei para o lado de cá. Como todo número multiplicado por zero é zero, então nós temos a seguinte equação. Resolvendo a equação para x, nós vamos obter duas raízes imaginárias e essa raiz real. Então, B é dado por 0,08664 R vezes TC dividido por PC. Substituindo B em uma das equações que a gente encontrou para A, a gente vai ter que
Aqui, eu só simplifiquei aqui o p com esse p ao cubo, dando p ao quadrado, o t elevado a meio com o t ao cubo, que vai dar t a 7 meios, e substituir o b. Então, fazendo as simplificações necessárias, nós vamos chegar nessa equação para a, que a é igual a 0,42748 r ao quadrado, tc elevado a 5 meios, dividido por pc. A e B são os parâmetros da equação de Redlich-Kwong, e eles dependem somente das propriedades críticas do gás em estudo. A título de curiosidade, essas aqui são as funções auxiliares da equação de Redlich-Kwong. Esse aqui é o Z do fator de compressibilidade, que a gente já conhece. Para verificar a precisão dessas equações e da própria equação de Redlich-Kwong, foi feito o cálculo da pressão em função do fator de compressibilidade, e os resultados obtidos foram comparados com os dados experimentais para muitas substâncias e para uma ampla faixa de pressão. Para fazer esse cálculo, primeiro se calculou o coeficiente B por essa equação e A ao quadrado por esta equação, e então se escolheu os valores de H por meio dessa tabelinha aqui. Como vocês podem ver, a gente já tem o 1 dividido por 1 menos H e o H dividido por 1 mais H já estão calculados, e eles aparecem na equação do fator de compressibilidade. Então, calculando Z, a gente pode calcular a pressão por meio dessa equaçãozinha aqui. Nesses gráficos estão os resultados dos cálculos realizados. Aqui no eixo Y a gente tem o fator de compressibilidade e no eixo X a pressão. Esses pontinhos aqui são os dados experimentais para o etano, e essa curva de número 5 é a curva dos resultados calculados pela equação de Redlich-Kwong. As demais curvas são os dados calculados por outras equações. Como vocês podem observar, a curva de Redlich-Kwong foi a que mais se aproximou dos dados experimentais. Nesse gráfico aqui, que também é do fator de compressibilidade pela pressão, nós temos os pontos experimentais para o N-butano a diferentes temperaturas. E as curvas são os dados calculados pela equação de Redlich-Kwong. Nesse gráfico, nós temos os dados experimentais para o dióxido de carbono e para o hidrogênio, e as curvas são os valores calculados. Quanto maior a precisão exigida, maior a ordem e maior o número de parâmetros que a equação deve ter. Entretanto, quanto mais parâmetros, maior a dificuldade matemática para se trabalhar. Então, considerando a limitação imposta a todas as equações contendo apenas 2 coeficientes, a aproximação obtida pela equação de Redlich-Kwong e as suas funções auxiliares é muito satisfatória. As regras de misturas foram propostas muito mais por conveniência matemática do que baseadas em qualquer fundamento teórico, e elas representam a maneira como os coeficientes A e B da mistura dependem dos coeficientes e das frações molares dos componentes puros. Como o coeficiente B foi considerado como o volume limite, ele depende linearmente das frações molares. Então, o B de mistura pode ser calculado por essa relação aqui. Essa relação, ela está em conformidade com os dados experimentais e é válida principalmente para altas pressões em que a influência de B é mais significativa. A interação atrativa entre as moléculas, que é dada pelo coeficiente A, é baseada na interação entre dois corpos, ou seja, considerando um sistema binário, composto pelas espécies 1 e 2, a molécula 1 tem que encontrar uma molécula 1 e isso ocorrerá proporcionalmente às frações molares de 1. O mesmo acontece para a molécula 2, que tem que encontrar a molécula 2 e é proporcional às frações molares das moléculas 2. Do mesmo modo, para as moléculas 1 e 2, sendo proporcional às frações molares de 1 e 2. Somando todas essas interações atrativas e considerando as proporcionalidades,
nós temos que o admistura pode ser calculada por essa relação. Mas como as interações entre 1 e 2 e 2 e 1 são iguais, porque afinal é a mesma molécula 1 interagindo com a mesma molécula 2, nós podemos falar que o coeficiente A12 é igual ao coeficiente A21. Então, como esses dois termos são iguais, eles podem ser somados. E essa é a nossa equação para o admistura. Os coeficientes dos termos cruzados podem ser relacionados com os parâmetros dos componentes por essa relação aqui. E, estendendo o conceito para as misturas multicomponentes, o admistura pode ser calculado por esta equação. A equação de Redlich-Kwong é simples de usar e precisa o suficiente em relação às outras equações com inúmeros parâmetros. Quando ela foi desenvolvida, ela alcançou uma ampla aplicação na engenharia química, principalmente para o cálculo de relações PVT, de entalpia e de dados de equilíbrio líquido-vapor. Além disso, existem várias outras expressões derivadas que podem ser utilizadas para calcular os coeficientes de fugacidade, fatores de compressibilidade, capacidade caloríficas, entre muitas outras. E isso pode ser feito para um único componente ou para sistemas multicomponentes. E, agora que você sabe tudo isso, vamos para a aplicação. Bem-vindo à Companhia de Gás Redlich-Kwong. É um prazer tê-lo em nossa equipe. Eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Nós somos os maiores distribuidores de gás oxigênio do Brasil. Mensalmente, vendemos 30 mil unidades de cilindros de oxigênio ao preço de R$ 30 o quilo. Nossos cilindros são amplamente utilizados na indústria farmacêutica. O oxigênio é armazenado em cilindros de metal de 100 litros a temperatura de 23 graus Celsius e pressão de 150 atm. Eles são utilizados para suprir a demanda de oxigênio dos micro-organismos confinados em bioreatores. Sabemos que um bioreator consome oxigênio a uma vazão de 0,25 mols por minuto. Então, sua primeira tarefa é calcular em quanto tempo um cilindro de oxigênio é consumido. O problema proposto é calcular em quanto tempo o oxigênio se esgota no cilindro. E para isso utilizaremos a equação de estado de Redlich-Kwong, que possui fácil aplicação e possui um desvio relativamente pequeno. Vamos aplicar a fórmula generalizada da equação de Redlich-Kwong e teremos a seguinte expressão, onde nós possuímos as propriedades mensuráveis do sistema, que for fornecida pela própria empresa, restando apenas os parâmetros A e o parâmetro B, que eles podem ser facilmente determinados, porque são característicos da temperatura crítica e da pressão crítica para cada gás. No caso, para o gás oxigênio. Então, devemos consultar uma tabela específica para ele. Como o problema nos fala em tempo e é nos fornecida a vazão molar, então devemos isolar o volume molar, certo? Para que assim a gente determine quantos mols que há dentro de um cilindro, porque também foi nos fornecido o volume desse cilindro. Então, como eu disse, as equações representam os parâmetros A e B. E para determiná-los, vamos consultar uma tabela de propriedades, no caso para o oxigênio. Consultando a tabela, os valores eles estão demarcados em vermelho, onde a massa molar tem um valor de 31,99, a temperatura crítica 154,6 e a pressão crítica 50,46. Vamos extrair da tabela as informações que são relevantes para o cálculo. A temperatura crítica, no valor de 154,6 Kelvin, a pressão crítica, igual a 50,46 bar, ou 49,8 atm, e aplicá-las para determinar o parâmetro A, que segue a seguinte expressão. Vemos a dependência da temperatura crítica e da pressão crítica,
Substituiremos esses valores e determinaremos o valor de A, que vai ser igual a 17,15. A mesma coisa será feita para determinar o parâmetro B. Novamente, temos a expressão do parâmetro dependente da temperatura crítica e da pressão crítica. Substituiremos esses valores e determinaremos o valor de B, que será igual a 0,0225. E manipularemos a equação de estado de Redlich-Kwong a fim de deixarmos em função do volume molar. Partimos da equação generalizada, aplicaremos um denominador comum para o termo, para podermos isolarmos efetivamente o volume molar. Agruparemos os termos semelhantes, AV ao quadrado e V ao cubo. Dividiremos por pressão e temperatura elevado a meio. E substituiremos os valores, obtendo a expressão para o volume molar, no caso, uma expressão cúbica para o volume molar. Aonde, para resolver essa expressão, utilizamos o método de Cardano, onde a generalização é descrita como a seguinte expressão: x ao cubo mais um termo A2 vezes x ao quadrado mais o outro termo A1, x mais A0, sendo toda essa equação igual a zero. Nisso, por semelhança, podemos extrair que o termo A2 ele é igual a menos 0,162, o termo A1 é igual a 0,0249 e o termo A0 é igual a menos 1,495 vezes 10 a menos 4. Em que o termo x1, que seria a nossa primeira raiz, é dado por um valor S mais um valor T, menos 1/3 do parâmetro A2. A segunda raiz, determinada pela relação novamente entre S e T, a expressão A2. Mesma coisa para a terceira raiz. Aqui temos o valor de S, que ele é dependente de um valor Q e de um valor R. É a mesma coisa para o T, também dependente de um valor Q e de um valor R. Temos que ele se relaciona com os parâmetros da própria equação, né, os quocientes, o quociente A1 e o quociente A2, como mostrado na expressão. Substituiremos os valores e determinaremos que Q é igual a menos 2,086, 10 a menos 3. Para R foi realizada a mesma operação, o mesmo método, o mesmo princípio, onde chegaremos a um valor final de R igual a 1,65, 10 a menos 4. Portanto, temos um valor para x1, substituindo os valores de S e de T, x1 igual a 0,152, x2 igual a 5, 10 a menos 3 mais 3,1, 10 a menos 2i, e o inverso para x3, 5, 10 a menos 3, menos 3,1, 10 a menos 2i. E a gente pode notar que existe apenas uma raiz real e positiva, né? Sendo que essa será o nosso volume efetivo, já que as outras não vão possuir um significado físico para nós. Portanto, temos as três raízes, novamente como eu disse, apenas a raiz positiva e real como sendo efetivamente o volume molar. Sabendo que o volume usado é de 100 litros, né, o volume do cilindro, e considerando o cilindro cheio, com gás oxigênio, e ele estando totalmente na fase gasosa.
temos que o número de mols total é o volume de cilindro dividido pelo volume molar que acabamos de determinar. Substituindo os valores, teremos um valor para o número de mols total de 657,89 mols. Finalmente, vamos calcular o tempo para a troca do cilindro para o bioreator, em que o tempo será o número de mols total dividido pelo consumo, que é fornecido pelo problema, e substituindo os valores, teremos um valor de tempo igual a 2.631 minutos, ou aproximadamente 44 horas. Sua segunda tarefa é fazer um cálculo aproximado da venda mensal do nosso gás. A segunda fase da tarefa é realizar um cálculo aproximado da venda mensal dos gases. Para isso será feito o cálculo do volume total vendido mensalmente, a partir do volume total, que precisamos determinar, que é a quantidade de cilindros vendidos mensalmente, e o volume desses cilindros. Então, nós temos um volume total comercializados de 3 vezes 10 a sexta litros. Agora, sabendo que o volume total vendido mensalmente é 3 10 a sexta litros de O2, podemos calcular o número total de mols. O número total vai ser o volume total dividido pelo volume molar, onde a gente tem um número mensal, um número total em mols, né, que é comercializado, de 1,97 10 a sétima mols. Calculando agora a massa, temos que a massa é a massa molar vezes o número de mols, e obtemos um valor para a massa total no valor de 6,31 10 a quinta quilogramas. O cálculo do valor de venda mensal será o valor das vendas mensais, sendo igual ao valor do cilindro por quilo e a massa também em quilos. Substituindo esses valores, o valor do cilindro foi nos fornecido pelo problema, pela empresa, e isso nos retornará um valor estimado em torno de R$ 18.941.447. Por fim, calcule o valor de venda mensal utilizando o modelo de gás ideal e compare com o valor de nossas vendas mensais. Agora, para o terceiro problema, que é o cálculo do valor de venda mensal, utilizando um modelo de gás ideal. Para isso, partiremos da expressão para os gases ideais, isolando o volume, né, da equação PV-RT. Temos que o volume molar é igual a constante dos gases, vezes a temperatura dividido pela pressão. Substituindo os valores de estado, né, temos um volume molar igual a 0,162 litros por mol. Agora, calculando o número de mols, temos que o número de mols é o volume total dividido pelo volume molar. O volume total se mantém, pois a venda é a mesma, apenas alterando o volume molar, que agora é para um gás ideal. E temos um valor de número de mols igual a 1,85 10 a sétima mols. Calculando a massa, será o número de mols vezes a massa molar, nos resultando em um valor total de massa vendida mensalmente no valor de 5,93 10 a quinta quilogramas. O valor das vendas mensais, então, será o valor do cilindro por quilo, vezes a massa total, também em quilos. Substituindo os valores, obtemos um valor para as vendas mensais estimado em R$ 17.790.000. Agora, algumas considerações a respeito dos valores obtidos, tanto considerando o gás real para quando consideramos o gás ideal. Temos os valores de venda mensais, comparando o gás real com o gás ideal. Vemos que há uma grande diferença. E essa diferença deve-se ao fato de que o cilindro está pressurizado, ou seja, ele se encontra numa alta pressão, e não podemos, portanto, considerar o oxigênio como um gás ideal, uma vez que a maior pressão faz com que as moléculas estejam mais próximas, podendo assim interagir entre si, tendo atração, tendo repulsão. Por isso,
temos um erro tão grande em comparação às duas equações, teríamos uma perda gigantesca nos lucros da empresa, se considerarmos o gás como sendo ideal. Obrigado pela atenção e a oportunidade de poder trabalhar com vocês.